amigos, tudo bom? Bom estar aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Infaricialmente Santista. Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão voltando, que estão deixando seu like, comentando, se inscrevendo no canal, temos novas pessoas chegando. Gente, esse é um canal há muitos anos aqui no YouTube, falando tudo sobre o Santos, com pouquíssima noção tática, racional, é 100% afeto, emoção. Então, assim, é realmente de uma santista apaixonada falando para outros santistas apaixonados e outros torcedores do rivais, que eu sei que às vezes vocês pipocam aqui, então falaremos com vocês também. E obrigada a vocês que foram me questionar que Lucas Mussetti está roubando o bordão desse canal. Sim, ele está. Ele não me pediu, mas eu acho que tudo bem, eu acho que eu consigo lidar com isso. E também o dele é oi, amigos e amigas, aqui a gente é oi, amigos, tudo bom? Então, tá tudo bem? Acho que, assim, a gente consegue dar esse voto de confiança pra quem tá começando, não é mesmo? Brincadeirinha. Gente, falando em Lucas, ele acabou de subir uma notificação aqui no meu celular falando sobre Barreal, né? Barreal agora bidou, então poderemos ter Barreal amanhã contra o Palmeiras. Ai, meu Deus, né? A pessoa volta pro canal, segunda rodada já é Palmeiras. Vocês sabem que eu tenho questões, né? Esse canal tem questões com o Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras é realmente o time que eu mais odeio assistir. Eu acho que eu não assisto um jogo inteiro de Palmeiras e Santos, né? Palmeiras jogando como mandante inteiro, assim, de sentar e assistir sem ficar tensa, preocupada há muitos anos, 90 minutos. Por que eu faço? Eu começo a ver, eu dou uma voltinha, daí eu levanto, eu vou fazer um xixi, aí eu volto, eu faço isso. Cara, se você fala, Isabel, lava a louça, coisas que... Nossa, Isabel, arruma o paninho da cachorra. Estarei topando todas essas coisas durante Palmeiras e Santos, porque é um jogo que ainda me deixa muito nervosa. É um Santos que dificilmente tem a sua melhor performance, mas sou uma nova pessoa, 2026 chegou, serei forte para amanhã. Isso diz muito mais sobre mim do que exatamente sobre o Palmeiras, tá, gente? Então, respeitem o momento deste canal. Lucas acabou de aparecer de novo na minha notificação falando que o Zé Rafael treinou normalmente, então espero que a gente possa tê-lo amanhã. Porém, entretanto, todavia, esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é exatamente sobre o Vitinho e é também sobre o Michael e esse ataque do Santos, nessas contratações do Santos nesse momento. E amanhã eu faço um pré-jogo mais ajeitadinho pra gente ter mais calma e falar sobre o clássico, né? O primeiro clássico do ano, já com a paulada de jogar contra o Palmeiras fora de casa. O Santos, nesse momento, assina um pré-contrato com o Vitinho, jogador que é do Dinamo de Kiev, mas que está no Internacional até o meio do ano. É o jogador que o Santos, nesse momento, está propondo um contrato longo, acho que são 3 anos de contrato, propondo mais salários do que ele recebe hoje no Internacional, que o Santos é um time milionário, né? A gente sabe que o Santos vai muito bem quando se trata de finanças. Isso foi irônico. Porém, eu vi muitos questionamentos dos torcedores quanto ao posicionamento do Santos no mercado. Até essa matéria é do Diário do Peixe e até é feita pela Laura, né? A Laura Marcelo, e ela coloca muito isso na matéria, porque atualmente no ataque do Santos a gente tem o Barreal, tem o Gabigol, tem o Tiquinho, tem o Lautaro, tem o Matheus Xavier também, e neste momento, pela matéria do Diário do Peixe, tanto o Cabaleiro quanto o Brahimi, né, são os jogadores que chegaram aí por último nesse elenco, já estão com as possibilidades de ser negociados. Eu acho que quando a gente vê esse Vitinho chegando, né, esse jogador chegando, é um jogador mais veloz, é um jogador driblador, diferente hoje do que a gente tem no elenco. O Santos precisa dessa peça, muito diferente do que a gente viu com o próprio Cabaleiro, né? O Vitinho, ele chega aqui pegando todas as minhas anotações. É um cara de 26 anos, é um cara mais leve, ele não marca tanto, mas ele recompõe bem. Isso também eu acho interessante quando a gente olha pra... Eu amo ver as páginas dos times, dos jogadores que a gente tá pegando pro nosso time. Acho que foi o Lucas Colar, acho que é assim que escreve, acho que é assim que fala, né, o nome dele, e é um grande influenciador, né, um grande jornalista que cobre o Internacional, e os comentários dos torcedores colorados são com muito apreço pelo jogador, né? Nossa, o último apaga a luz, o Inter tá deixando todo mundo embora, tal jogador não quer ir, né? Mas esse vai. E ao que tudo indica, é um jogador que quer jogar pelo Santos. É um pré-contrato, porque ele viria no meio do ano, mas o Santos tá fazendo de tudo e se a negociação, se a parte financeira for interessante, o Inter também tende a liberar o jogador antes. Hoje é um Santos que tá com cada vez mais peças no ataque, como eu acabei de falar para vocês. É um Santos que provavelmente, né, não terá o Rony, mas assim como a matéria do Diário e o Mussetti falaram também, a chegada do Vitinho não inviabiliza o Michael chegando. E aí o Michael já seria um jogador um pouco mais diferente. O Michael já é aquele ponta que não volta tanto, que não marca tanto, é aquele ponta esquerda mais fixo. Aqui, gente, se vocês estão chegando agora no canal, vocês me deem assim um pouquinho de... Não posso dizer...
uma colherzinha de chá, porque eu tenho questões com direita e esquerda. Então, eventualmente, se a gente errar direita e esquerda, eu sei que todo mundo já errou na vida. Mas eu até faço as minhas anotações que eu mostro pra vocês que estão aqui, tá escrito enorme, esquerda, direita, pra eu não errar, mas eventualmente a gente acaba errando. Diferente aí do próprio Vitinho, acho que são jogadores com perfis diferentes, um cara tá jogando, o outro cara tá na reserva, são caras que, né, o próprio Michael vem buscando espaço já tem um tempo, o Michael vai aceitar ganhar bem menos do que ele ganhava no Flamengo, então assim, o que a gente tá vendo muito? Jogadores querendo jogar no Santos. Quando a gente estava naquele momento que foi atrás de Paulo Turra, que foi atrás de Carille, que foi atrás de vários técnicos, era um momento do Santos que a gente falava, cara, as pessoas não... O próprio Lisca, era um momento do Santos que os técnicos não queriam treinar o Santos e os jogadores não queriam vir pro Santos. Agora a gente tá falando de um Santos que tem um meio de campo com o Ilharão, um meio de campo com nomes como Zé Rafael. A gente vai ter um Santos hoje, olhando para um Santos titular, a gente pode ter um Zé Rafael e um Gabriel Menino no banco. Nossa, vai dar certo ou não vai dar certo? Não sei. Mas são nomes de peso que a gente não tinha há muito tempo. É um Santos hoje que tem Neymar e Gabriel no ataque. Então, assim, né, eu acho que essa chegada, eu vi muita gente falando, mas tá chegando o Michael, tá chegando o Vitinho, isso tira a chance do Robinho Júnior, isso principalmente, né, eu vi os grandes questionamentos sobre, isso tira a chance do Matheus Xavier. Gente, Matheus Xavier tem 18 anos. 18 anos. Calma, não vai tirar a chance. Pode tirar a chance do jogador, eventualmente, em um jogo ou outro, mas não vai tirar a chance dele no Santos. A gente sabe esse tratamento que existe com os meninos da Vila e a gente tá trocando, mas usando um titular, uma pessoa que tem a experiência de um titular, que eu espero que entregue isso que é o Vitinho. Se tudo der certo, o jogador chegar, né, a tempo e não chegar só no meio do ano. Então, eu não acho que a gente precisa ver como qualquer contratação como um ataque. O que a gente precisa entender hoje é, beleza, muito obrigado pelo meio de campo, o Santos está cheio de jogadores, muito obrigado pelos jogadores do ataque, o Santos está cheio de jogadores também nesse meio de campo, e aí possivelmente ainda tem um Loyola chegando, que é um Santos hoje que tem muitos jogadores para compor. A gente tem, cara, hoje o Santos no meio, eu anotei aqui por cima, mas assim, olhando para o meio de campo hoje do Santos, tem o Neymar, tem o Tassiano, tem o Miguelito, tem o Bom Tempo, e mais olhando para a parte de volante, tem o Ilharão, tem o Schmidt, tem o Zé Rafael, tem o Rincon, tirando o próprio Gustavo Henrique e o Pepe Firmino, que são moleques da base. Então, assim, a gente tem bastante jogador. Antes, né, da gente questionar, pô, o Santos só tá contratando ataque e meio de campo, vamos ficar felizes porque o Santos está se movimentando com peças experientes, não é mais aquele Santos que contrata 3 jogadores do Água Santa que a gente vai jogar por 3 meses e depois não vai mais querer vê-los, então é um Santos que contrata peças mais experientes, mas sim, isso não nos torna torcedores que a gente não pode questionar o fato de um Santos hoje ter, quando a gente olha principalmente para a zaga do Santos, é uma zaga enxuta, é um Santos que não está mais contando com o Luizão, né, que tá no Goiás, mas hoje a zaga do Santos, que eu anoto em várias páginas, só para me confundir quando eu falo com vocês. A gente tem o Luan Pérez, a gente tem o Basso, o Zé Ivaldo, o Adonis e o Alex. O próprio Adonis falhou no último jogo, o Zé Ivaldo tem suas inconstâncias, não é uma zaga perfeita, mas não é um setor que a gente realmente fala, poxa, estou 100% confortável. Até porque quando você olha para o lado esquerdo, o único jogador realmente com a perna esquerda, esse tal, mais quarto zagueiro, é o Luan Pérez. E o Luan Pérez é, sim, um cara inconstante. Então, vamos ver se esse Santos olha com mais calma para a zaga. A gente sabe que não é a maior facilidade do mundo. E também, né, a gente tá olhando podemos olhar com um pouquinho mais de cautela as laterais. Porque é um Santos que tem, que aí quando você olha pra lateral, deixa eu colocar aqui na lateral para não falar nhacas com vocês. O Igor Vinícius jogando pela direita, o JP Xirmão jogando pela direita. São bons jogadores, mas o JP Xirmão ainda é um menino, então a gente tem que respeitar o processo dele. E até fico pensando se não seria bom o próprio Robinho Júnior estar na copinha nesse momento, porque olha como o JP Xirmão foi importante ontem no jogo. O cara foi decisivo, o cara foi o cara mais experiente e provavelmente o cara do jogo, né? Na minha opinião, o cara do jogo ontem, Santos e Cuiabá, que o Santos passou de fase na copinha com emoção. Eu ia falar com sufoco, mas troquei para com emoção. Então, né, é de se pensar também, por isso que eu acho que quando a gente fala acabou pro Matheus Xavier, acabou para tal jogador, calma, gente, eles são muito novos, eles vão ter bastante chance para jogar. A gente tá falando de um jogador de 16, 17, 18 anos. E do outro lado, do lado esquerdo, a gente tinha o Souza e o Escobar. Então, assim, o Souza já tá indo embora, a gente tá falando de quase 100 milhões de
100 milhões entrando pro caixa do Santos, claro, né, tem um monte de negociação, mas assim, uma negociação de 100 milhões, tem um monte de pormenores de pra onde vai cada dinheiro, mas é um Santos que a gente espera que ainda olhe pra zaga e ainda olhe principalmente pra essa lateral esquerda. Tem o próprio Lira, tem outras possibilidades também, mas eu acho assim, não dá pra gente também colocar o peso e falar, ai, o Lira vai salvar. Aqui, deixa eu ver se eu anotei certinho, exatamente porque vocês sabem que lateral esquerdo, Lira é esquerdo, porque existe direita e existe esquerda. Então, assim, é claro que o Lira é importante, pode vir a ser um jogador muito importante pro Santos. Mas, de novo, não é pra. A gente não pode fazer o que a gente fez com o próprio Robinho Júnior. Olha o que aconteceu na última partida. O jogador entrou com uma pressão de milhões e não foi bem, porque não é pra ele salvar o Santos. De todo modo, gente, falei bastante, mas eu acho que assim, fico feliz que o Santos está se movimentando, indo atrás de peças experientes. Eu sempre vou torcer pro melhor, vocês sabem como é esse canal ele é otimista. Então, até que se prove o contrário, que bom que o Santos está indo atrás dessas peças e a gente, né, veremos como que eles vão atuar dentro do Santos. Vamos ter calma, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não me lembro, então é sobre isso. Até amanhã no pré-jogo, um pré-jogo que eu adoro fazer, que é pré-jogo contra o Palmeiras. Ai, nossa, que saudade. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, gente? Beijitos, amo vocês. Quero ver o Lucas terminar o vídeo deles assim. Termina, Lucas, com beijinhos, amo vocês. Se ele terminar um vídeo com beijinhos, amo vocês, aí a gente vai ter um grande problema nesse negócio aqui chamado YouTube, tá bom? Tchau! Nunca vai de primeira, né, gente? Quem acompanha meus vídeos até o final? Não vai. Não quer.